Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Estude Comigo Brasil e hoje vamos fazer a correção da questão aleatória número 76, no dia 1º de maio de 2023. A banca que vamos corrigir será a banca Sesgan Rio para o concurso do Banco do Brasil, cargo de escriturário agente de TI. Nesse dia 1º de maio, lembramos do Dia do Trabalhador. Lembramos também do dia em que perdemos Ayrton Senna. Apesar de ser um dia que temos essa lembrança triste, é um dia também que serve para prestarmos homenagens desse ídolo do esporte brasileiro. Cada pessoa tem o seu motivo especial para lembrar de alguém, seja um familiar que se foi, seja um amigo querido, seja uma pessoa que te inspirou de alguma forma. Ayrton Senna me traz boas recordações. Eram momentos em que a família ficava ali unida para assistir uma corrida de Fórmula 1, amigos se encontravam para fazer um churrasco, assistir a corrida, família se uniu, vamos fazer aqui um encontro, um almoço, vai ter corrida do Senna, a gente assiste a corrida. Então eu lembro disso na minha família. Então, por este motivo, e também por achar que Ayrton Senna, além de ídolo, ele foi um exemplo a ser seguido, vou aqui fazer essa correção em homenagem a ele. Aproveito também para colocar essa mensagem de Ayrton Senna. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz a coisa bem feita ou não faz. Bom, vem bem a calhar essa mensagem para nós concurseiros, estudantes, né? Se você está aqui assistindo essa correção no dia 1º de maio, ou se você está aí numa madrugada assistindo esse vídeo, ou no final de semana, ou se preparando aí na reta final do concurso, se você parou aqui para assistir esse vídeo de uma correção de matemática, de um concurso público, é porque você está querendo fazer a coisa bem feita. E não pare por aí. Vamos fazer as coisas com dedicação. Vamos então para a correção número 76. A questão diz o seguinte: um grande banco formará uma comissão que será comandada por 3 de suas funcionárias, Alice, Beatriz e Carla. Nessa comissão, uma delas será a presidente, outra será a gerente e outra a coordenadora. A distribuição desses cargos deverá, necessariamente, considerar as 4 seguintes restrições. 1. Se Carla for a gerente, então Beatriz terá de ser a presidente. 2. Se Alice for a presidente, então Carla terá de ser a gerente. 3. Se Beatriz não for a coordenadora, então Alice terá de ser a gerente. 4. Se Carla for a coordenadora, então Beatriz terá de ser a gerente. Nessas circunstâncias, os respectivos cargos de Alice, Beatriz e Carla serão: A. Gerente, coordenadora e presidente. B. Gerente, presidente e coordenadora. C. Coordenadora, presidente e gerente. Letra D. Presidente, gerente e coordenadora. E letra E. Presidente, coordenadora e gerente. O primeiro ponto que a gente observa nessa questão é o seguinte: nós só temos, nessas 4 alternativas, um tipo de conectivo, que é o se A, então B. A condicional. Nós só temos aqui nessa questão condicionais. Ok? Se A, então B. E no se então, a gente tem a seguinte particularidade, né? Quando que o se então ele é verdadeiro? Quando ele nos dá uma afirmativa verdadeira. Que é isso aqui que a gente está querendo saber. Ó. Tudo isso daqui vai ter que ser verdade para que a gente chegue a uma conclusão. O lado de cá for verdadeiro e o lado de cá também for verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. Quando o lado de cá for falso e o lado de cá for verdadeiro. E também quando o primeiro lado aqui for falso e o segundo lado também for falso. Essa é a situação da condicional.
E quando a gente tem uma situação falsa num sim então? Quando que ela é falsa? Nós só temos uma possibilidade. Quando esse lado aqui é verdadeiro e o lado de cá é falso. Famosa Vera Fischer. Ok? Vou até colocar aqui para vocês. Vera Fischer. E quando você analisa proposições lógicas, você sempre pode ter um olhar sobre duas perspectivas. O olhar da perspectiva verdadeira, ou seja, o que tem que ocorrer para que todas as sentenças aqui sejam verdadeiras, ou a gente pode olhar também pela perspectiva falsa e pensar assim: o que não pode ocorrer? O que não pode ocorrer? Assim como Ayrton Senna foi um grande estrategista, um piloto de Fórmula 1 tem que ser estrategista, nós também temos que ser estrategistas ao resolvermos questões de raciocínio lógico. A gente tem que procurar o caminho que vai nos dar menos trabalho. Então, examinando aqui, ó, só pensando assim, ó, pela perspectiva verdadeira, quantas situações você tem que examinar? Uma, duas, três. E pela perspectiva falsa, quantas situações a gente tem que examinar? Apenas uma. Então, pensando nisso, eu vou fazer uma análise aqui. E aí, para quem nunca analisou pela perspectiva falsa, acompanhe conosco, que eu vou fazer uma análise pela perspectiva falsa. Ou seja, o que não pode ocorrer. A gente tem os cargos de presidente, nós temos o cargo, né, de gerente e o cargo de coordenadora. Na primeira afirmativa, nós temos o seguinte: se Carla for presidente, Beatriz tem que ser a presidente. Vou olhar pela perspectiva falsa. O que não pode acontecer? Carla ser gerente. Então aqui, ó, a Carla ser gerente. E a Beatriz for falso. É Beatriz ser gerente. Então Beatriz estar aqui no mesmo lugar que Carla. Isso já não vai ocorrer, né? A gente já vai descartar. Porque não pode ter duas ocupando ao mesmo tempo. Ou então ela está do lado de coordenadora. Riscamos presidente aqui, ó, para Beatriz. Segunda afirmativa. Agora vamos fazer mais rápido, pensando nessa mesma lógica. Alice for presidente, verdadeiro. Alice. E a Carla, ela tem que ser gerente. Então, ela não pode ser gerente. Então, a Carla pode ser a presidente. Isso não vai acontecer porque, ó, duas ocupando o mesmo lugar no espaço, não tem como. E Carla também ser coordenadora. Terceira análise. Essa daqui. Beatriz não for coordenadora. Opa, aqui tem uma negativa. Para essa negativa ser verdadeira, Beatriz não for coordenadora. Beatriz não pode estar aqui. Beatriz. Então, Beatriz e Beatriz. Então, se Beatriz, se aqui for verdadeiro, ok? Se esse lado for verdadeiro, esse lado aqui não pode ser falso. O que é esse lado ser falso? Alice ser gerente. Então, Alice ser gerente, Alice estaria aqui. Então, Alice, falso vai ser aqui. E falso vai ser aqui em cima. Também como presidente, Alice. Beleza. Por fim, a última análise, a quarta análise, é a seguinte. Carla for coordenadora ser verdadeiro. Carla. E Beatriz não ser a gerente, né? Porque eu vou olhar pelo lado falso aqui. VF. Não pode acontecer isso aqui. Beatriz ser a gerente. Vou tirar Beatriz daqui. Então, Beatriz estaria aqui embaixo e estaria aqui em cima. Pronto. Beleza. Fiz aqui, ó, as quatro situações, o que não pode acontecer ao mesmo tempo. Não pode acontecer de Carla ser gerente e Beatriz está aqui, ó, como gerente ou coordenadora. Porque vai dar um Vera Fischer. A mesma coisa aqui na situação 2 e situação 3. Só que aí, olha só que maravilha que foi fazer essa análise. Porque eu vou pegar aqui, ó, a coluna que tem mais informações, que é essa daqui, ó. Essa aqui a gente tem, ó,
Só essa alternativa 3 aqui vai nos ajudar a matar a questão. Porque isso aqui não pode acontecer. Não pode de jeito nenhum. Da mesma forma que as outras, mas eu vou começar por essa porque aqui eu tenho mais informações. Ó, eu tenho Alice 2 vezes e Beatriz 2 vezes. Se Alice não pode ser ao mesmo tempo que Beatriz seja presidente ou gerente, Alice só pode ser aqui, ó. Alice, o único lugar que a Alice aqui está livre para preencher, ela não pode ficar aqui embaixo e não pode ficar aqui em cima. Então, Alice só pode estar aqui. E Beatriz não pode ser presidente e não pode ser gerente ao mesmo tempo que a Alice é presidente ou coordenadora. Então, quem que sobrou aqui para Beatriz? Beatriz só sobrou espaço aqui embaixo, ela pode ser coordenadora. Então, para que eu não tenha Vera Fischer, Beatriz tem que ser coordenadora. Para que eu não tenha Vera Fischer também, Alice tem que ser gerente. Então a gente já matou toda a questão só analisando essa alternativa. Por quê? Vamos colocar ali, ó. Alice, só sobrou gerente. Letra A, Alice, gerente. Beatriz, letra B, Beatriz, coordenadora. Sobrou o que para Carla? Carla, letra C aqui, ó, A, B, C, né? Eles colocam sempre assim os nomes. Carla, sobrou apenas o cargo de presidente. E essa vai ser a resposta da nossa questão. Se você analisar diretamente aqui, ó, só o item 3, pensando dessa forma, você matou a questão. Porque você não pode ter Vera Fischer em nenhuma das 4 alternativas, inclusive a 3, que nos dá aqui essa característica. Então, resposta correta dessa questão, Alice, gerente, letra A. Alice, gerente, está aqui. Beatriz, coordenadora. Beatriz, coordenadora, está aqui. Carla, presidente. Carla, presidente. Resposta correta dessa questão, letra A. Não precisei nem analisar as demais alternativas para você fazer aqui as comparações. Eu fui só nessa daqui. Fomos estrategistas. Analisamos pelo lado daquilo que não poderia ocorrer. Chegamos na solução de forma bem rápida. Se você gostou aí da correção, deixe seu like, deixe também seus comentários. Eu agradeço a todos. Opa, antes de agradecer a todos, como eu sempre faço, eu gosto de conferir o gabarito. Deixa eu ver se eu coloquei o gabarito aqui. Gabarito da questão número 16. Tá aqui, ó. Agente de tecnologia, matemática, questão número 16. Gabarito 1. Foi exatamente o gabarito que eu peguei a questão. Realmente está correto. Eu vou deixar aqui agora sim o meu obrigado. E até a próxima.